Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A partir de agora, vamos resolver as questões de física do Vestibular Baiano de Medicina 2023.1. Ao todo são 4 questões, 3 objetivas e uma discursiva, que nós vamos dividir numa série de 4 vídeos. Mas se você precisa de um material mais robusto para se preparar para a próxima prova, então adquira o nosso Super Pack. Lá você vai encontrar todas as questões de física resolvidas em videoaulas, item por item, dos vestibulares Baiano de Medicina dos últimos 10 anos. É isso mesmo, são mais de 250 questões resolvidas em videoaulas para você. Com certeza, com esse material você vai ter amplas possibilidades de acertar todas as questões da prova. Mas vamos deixar de papo e vamos resolver a primeira questão objetiva. Antes da gente começar, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante que eu tenho percebido nas provas mais recentes dos vestibulares da Baiano de Medicina. A presença de textos, que geralmente não trazem informações para que você possa resolver a questão. São apenas informações complementares. Então, o conselho que eu te dou é: não leia o texto. Só recorra a ele se de fato tiver algum elemento, algum dado que você vai precisar para chegar à resposta. E é o que a gente vai fazer nessa questão de número 1. A questão traz um texto falando sobre uma físico-química chamada Maria Telx, suas contribuições no campo da ciência, mas o que importa mesmo é a partir do segundo momento da questão, que é por onde a gente vai começar. Então vamos lá. Considere que 200 gramas de água líquida, inicialmente a 30 graus Celsius, são colocados em contato térmico com este forno a 365 graus Fahrenheit por tempo suficiente até atingir equilíbrio térmico, compondo um sistema isolado. Com base nessas informações, pode-se afirmar que na configuração de equilíbrio teríamos. Bom, então o que a gente pode verificar aqui nos itens? A presença de uma temperatura de equilíbrio em graus Celsius. Mas que temperatura é essa, fininho? É a própria temperatura do forno. Perceba que nós temos aqui uma certa quantidade de água, que está a 30 graus, e após um tempo ela vai chegar até a temperatura do forno, estabelecendo aí o equilíbrio térmico. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Transformar essa temperatura do forno em graus Celsius. Como é que a gente faz isso? Olha, existem alguns mecanismos que você pode usar. Uma fórmula, a proporção dos intervalos, que é um método universal, e neste método você pode utilizar tanto para escalas conhecidas como para escalas arbitrárias. Se você tiver facilidade com a matemática, você pode até fazer de cabeça, conhecendo os valores correspondentes nas escalas Celsius e Fahrenheit. Mas eu vou utilizar aqui a maneira mais prática, que neste caso aí eu vejo para essa questão, que é a própria fórmula. Então, como é que a gente converte? Vamos lá. Na fórmula nós temos Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Então, a partir do momento em que a gente sabe qual é a temperatura em Fahrenheit, a gente consegue descobrir qual é a temperatura em Celsius. Então, a gente está chamando aqui a temperatura em Celsius de Tc. Então, vamos deixar aqui essa incógnita, Tc, igual a Tf, que é a temperatura em Fahrenheit, que a questão deu, 365, então vamos substituir, menos 32, dividido por 9. Bom, aí como é que a gente faz essa continha? Vamos fazer aqui em cima. Tc sobre 5 vai ser igual a 365 menos 32, que dá 333, dividido por 9. Aí, como o seu objetivo é descobrir quem é a temperatura em Celsius, o que a gente faz? A gente não precisa fazer a multiplicação cruzada. A gente só precisa passar o 5 que está no denominador no primeiro membro para o segundo membro, multiplicando aí pelo 333. Então, Tc vai ser 333 multiplicado por 5, dividido por 9. Bom, fazendo essas continhas, nós vamos encontrar uma temperatura de 185 graus Celsius. Então, essa água vai chegar nesta temperatura, que é a temperatura do forno. Só que tem um detalhe importante, né? A água, se ela tiver a 185 graus Celsius, ela já não está mais no estado líquido. Ela já passou dos 100 graus, que é o ponto de vapor. Então, a resposta correta é a letra B. Os 200 gramas de água vão estar no estado de vapor a 185 graus Celsius. Então, essa foi a questão de número 1.